Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast CBN Inspire-se, o seu podcast de motivação e inspiração. Nós trazemos aqui para você sempre assuntos que informam e também transformam. Hoje não é diferente. Hoje nós iremos falar sobre a ciência de quem você é. Nós iremos entender por que algumas das suas escolhas, alguns dos seus relacionamentos, ou talvez até dos seus sonhos, são guiados muitas vezes por uma questão invisível que é a sua personalidade. A gente vai entender um pouco sobre a questão da personalidade, do autoconhecimento e vamos entender sobre uma ferramenta que dentro da psicometria é uma das ferramentas mais validadas cientificamente no mundo, que é Big Five. Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui uma pessoa que é referência nacional nesse assunto. Ele já treinou mais de 30 mil empresários. Ele é empresário, consultor, está à frente da Life Academy, já esteve fazendo consultoria em empresas como Pfizer e também Banco Santander, entre outras grandes companhias mundiais. Eu gostaria de agradecer por ele ter topado o convite, está aqui em Maringá, veio diretamente de São Paulo, já esteve com a gente algumas vezes. Gerson Pinto, seja bem-vindo aqui ao podcast CBN Inspire-se. Obrigado, Altair. Eu que, na verdade, agradeço o privilégio de, mais uma vez, a gente ter esse bate-papo aqui, falarmos sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, especialmente hoje, que nós vamos falar sobre essa poderosa lente científica que nos ajuda a entender quem realmente nós somos e cria caminhos concretos para que nós possamos ter uma vida com propósito, significado, sentido e realização plena. Eu tenho certeza que vai ser um papo bastante inspirador nesse encontro, como tem sido os anteriores. E eu falar para você, eu estou ansioso para aprender, inclusive eu fiz uma introdução aqui, se eu tiver sido impreciso em algumas coisas, a gente vai corrigindo ao longo aí da nossa conversa aqui no podcast, né? Mas, no caso, você fala muito, a gente fazendo uma pesquisa para fazer esse episódio, você fala bastante sobre Big Five, né? Uhum. O que seria o Big Five? O que seria isso? Vamos lá. Tem algo que é de interesse tanto dos indivíduos quanto das organizações, que é uma compreensão da personalidade humana. Esse é um tema desafiador, entender por que nós pensamos, sentimos como sentimos, decidimos como decidimos, agimos como agimos. E os estudiosos do comportamento da psicologia, ao longo aí das décadas passadas, têm se debruçado sobre esse tema de como identificar os traços de personalidade. Bom, muito bem. Entre os vários instrumentos e ferramentas que foram desenvolvidos ao longo desse tempo, um deles se destaca acima de todos os outros, que é o conceito do Big Five, ou 5 grande, que é o conceito dos 5 grandes fatores da personalidade. Era a ferramenta mais robusta cientificamente, é a única ferramenta padrão ouro científico. Você tem aquela graduação sobre ponto de precisão científica, bronze, prata e ouro. Então, é a única ferramenta de psicometria padrão ouro que revela os 5 grandes fatores da personalidade e mais 30 subtraços da personalidade, que nos ajuda a entender exatamente quem nós somos, porque pensamos como pensamos, sentimos como sentimos, agimos como agimos, decidimos como decidimos. Interessante, isso, no caso, mapeia decisões, coisas assim que às vezes a gente nem imagina nesse sentido, porque veja, às vezes a gente tem uma convicção que a gente sabe quem a gente é, mas muitas vezes a gente toma algumas escolhas que fala assim, ué, o que está acontecendo? E existem fatores que é importante a gente conhecer para saber
as decisões que a gente toma, né? É verdade. É assim, essa questão de entender as diferenças individuais, os traços de personalidade, ele tem ocupado muito, intrigado muitos estudiosos do comportamento. A maioria das pessoas acha que se conhece, mas quando a gente aplica ferramentas precisas, e como é o caso do Big Five, e apresenta para as pessoas com base científica qual é a infraestrutura da sua personalidade, a sua arquitetura psicológica, a maior parte das pessoas se surpreendem e diz assim, não imaginava que era assim. Em muitos casos, as pessoas se surpreendem com qualidades que elas têm que nem imaginavam que tinham. Muitas se surpreendem achando que determinadas características que pensavam que eram defeito e, na verdade, são traços efetivos de personalidade, né? Então, o fato é que a maioria das pessoas acha que se conhece, mas efetivamente, quando você aplica as ferramentas corretas, você percebe que tem aí uma janela enorme de oportunidade de crescimento no autoconhecimento. E o Big Five faz isso de uma maneira estruturada, porque ele vai, ao longo de décadas de pesquisa e desenvolvimento, os estudiosos foram chegando ao consenso sobre 5 grandes fatores da personalidade, que são abertura, consciência, e extroversão, amabilidade e sensibilidade a emoções negativas. Em cima dessas características, existem mais 6 subtraços em cada uma delas. Então, você tem aí um gradiente de mais de 35 fatores que ajudam a descrever exatamente quem nós somos e quem nós estamos sendo, que é, aliás, uma das perguntas que eu acho que a gente mais adiante vai precisar responder, qual a diferença entre quem nós somos e quem nós estamos sendo. E isso vai ficar claro quando você começa a usar as ferramentas precisas. E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente olha para esse assunto, né? Porque, veja, existem outras áreas do conhecimento, beleza? Tem ali uma clareza, um entendimento, mas nessa área, geralmente, a gente não olha assim de maneira muito científica. Tô falando assim, mais no senso comum, assim. A gente acaba não buscando, né, ferramentas para poder entender. E de fato existe, né? Existe um material validado que a pessoa consegue se entender, né? Tem 2 cenários interessantes, né? Quando você falava, eu pensava em 2 cenários interessantes. Primeiro, é aquele momento que ele fala assim: por que eu sempre ajo dessa maneira? É, por que eu, às vezes, hesito diante de determinada circunstância? E, ao mesmo tempo, existe alguma forma de eu me autoconhecer melhor? Muitas pessoas nem conhecem essas ferramentas. Quando a gente começa a falar sobre ferramenta de psicometria, o que é uma ferramenta de psicometria? É uma ferramenta para avaliar a sua estrutura psicológica, a sua arquitetura psicológica. Existem ferramentas precisas para isso. Então, quando você vai ao médico, ele receita lá prescreve uma série de exames. Então, vai fazer seu exame clínico de sangue, vai avaliar, fazer uma tomografia, assim por diante. Você sabe da existência dessas ferramentas para diagnosticar a sua saúde física, mas também existem ferramentas para mapear a sua estrutura de personalidade. Então, são 2 questões interessantes ali. Muitas vezes as pessoas não se entendem, mas elas ficam olhando e falam assim, mas como eu poderia me conhecer melhor? Né? Fica essa pergunta. Existem essas ferramentas. E entre todas elas, o Big Five se destaca acima de todas elas, sob o ponto de vista da sua confiabilidade, sob o ponto de vista da sua sustentação científica, é a mais validada, sob o ponto de vista científico no mundo, é a mais sustentada, que tem um modelo estatístico muito preciso, altamente confiável. A gente está falando do nível de precisão de 80% a 90%, ou seja, de 8 a 9 em cada 10 diagnósticos ali, ele é preciso, ele é correto, né? Além daquelas pessoas que se interessam assim em conhecer mais, quais são as principais motivações assim que as pessoas procuram
para entender melhor assim a si mesmo e procura o Big Five, a Bom, ferramenta? as aplicações são muitas, né? Então, vamos imaginar que, sob o ponto de vista pessoal, individual, é essa busca do autoconhecimento, quero ter uma vida com mais sentido, mais propósito, quero performar melhor, quero entender porque muitas vezes a minha vida não deslancha, como eu posso ter uma performance superior, como eu posso melhorar meus relacionamentos, fazer melhores escolhas de carreira, como eu posso performar no meu negócio e assim por diante. Isso é no âmbito pessoal. Aí depois você tem um grupo de interesses, psicólogos, que atuam com terapia, que utilizam essas ferramentas para ter um entendimento melhor da infraestrutura de personalidade dos seus pacientes. Você tem no ambiente corporativo a área de recursos humanos, tanto sob o ponto de vista de seleção e recrutamento, quando você buscar perfis psicológicos mais adequados com os desafios e as demandas da função, do cargo, como avaliar potencial de que são as pessoas que têm melhor estrutura para crescimento dentro da organização, liderança, estilo, ajustar estilo de liderança. Nós temos um modelo na Life Academy, nós temos um modelo de liderança orientado para pontos fortes, em que você leva o gestor, o líder, a ter um autoconhecimento da sua estrutura de personalidade, a ter um autoconhecimento, a ter um conhecimento da estrutura de personalidade dos seus liderados, dá aos seus liderados também um conhecimento da sua própria estrutura de personalidade, e aí você ajuda a criar relações baseadas no entendimento correto de quem eu sou, quem ele é, os meus pontos fortes, os pontos fortes dele, meus pontos vulneráveis, os pontos vulneráveis dele, como eu somo ponto forte com ponto forte, faço um ponto mais forte ainda, como eu pego um ponto fraco meu, um ponto de vulnerabilidade meu e compenso com um ponto forte seu para fazer parcerias de alta performance. Então, as aplicações ali são múltiplas, tanto a nível de indivíduo, a nível de terapia, como a nível corporativo, desenvolvimento humano, liderança, assim por diante. Interessante, né? Assim, a gente colocou algumas coisas assim, viu, Gerson? Que podem acontecer se a pessoa não se conhecer. Mas eu queria que você explanasse um pouco sobre isso. O que pode acontecer se a pessoa ignorar, né, esse autoconhecimento? Veja, começa pelo fato de que grande parte das nossas decisões, elas elas acontecem no automático. Assim, seria quase dizer se elas não são nossas, sob o ponto de vista de consciência. Estou tomando essa decisão, estou fazendo essa escolha, eu estou adotando essa ação, esse comportamento de caso pensado. Elas acontecem no automático. E por que elas acontecem no automático? Por causa da infraestrutura da nossa personalidade. Veja, o nosso cérebro ele é programado para economizar energia. É um órgão pequeno no corpo, mas que consome, 15% do nosso peso, mas que consome uma massa imensa de energia. Então, o nosso cérebro automatiza muitas práticas, muitos comportamentos. Por exemplo, hoje, quando você despertou pela manhã, provavelmente você se levantou, você foi escovar seus dentes. Você não parou assim, agora eu preciso parar para escovar. Não. Você fez um comportamento totalmente automatizado, que você está provavelmente pensando em outra coisa, talvez ouvindo uma notícia e assim por diante. Então, o nosso cérebro automatiza muitas das nossas ações e comportamentos. E da onde vem isso? Vem da infraestrutura da nossa personalidade, em grande parte. E o que acontece? A nossa personalidade ela é formada por dois fatores. Uma parte genética, nós herdamos essas características, né? Elas vêm no nosso hardware. Você herdou do seu pai, da sua mãe, do seu avô, assim por diante, elas vêm no nosso hardware. E a dimensão herdada, genética da nossa personalidade. A outra dimensão é a dimensão aprendida, ou o que ela é desenvolvida ou nutrida a partir das nossas experiências. Então, em parte, nós somos, porque faz parte do nosso hardware, e em parte faz parte do software, que são as experiências que nós tivemos e na vida que foram formando quem efetivamente nós somos, e aí resultem na forma como nós pensamos, sentimos e agimos. Muito bem. O que acontece?
parte dessas características herdadas, por exemplo, elas são determinadas pela forma como o nosso cérebro, o nosso corpo reage a determinadas substâncias, a determinados hormônios, como a dopamina, serotonina, oxitina. É, e aí o que acontece? Em algumas pessoas, ela produz mais curiosidade, outra menos curiosidade. Algumas pessoas, elas se energizam num ambiente totalmente cheio de atividades, de estímulos sensoriais, outras se energizam no isolamento, no silêncio. Algumas pessoas são altamente agradáveis, outras são pessoas que dizem que têm um comportamento desafiador. Algumas pessoas são altamente sensíveis a emoções negativas, outras reagem de maneira serena diante de situações negativas e elas não se deixam levar a situações estressantes, elas se recuperam rapidamente, outras levam muito mais tempo para se recuperar. Muito bem, a nossa estrutura da personalidade é que está ditando tudo isso. Então, voltando na sua pergunta, qual é o grande dificultador aí? É que se eu não me conheço, eu posso estar fazendo escolhas de carreira, a forma como eu estou conduzindo os meus negócios, a forma como eu estou lidando com os meus relacionamentos, pode ser absolutamente não produtiva, não os melhores caminhos, por falta de um entendimento de quem eu sou. Vou te dar um exemplo. Pessoas que são altamente conscientes, pessoas que são altamente conscientes, elas gostam de uma vida planejada, organizada, tudo milimetricamente controlado, elas são extremamente pontuais, elas não gostam de mudanças repentinas, ok? Imagine essa pessoa trabalhando num lugar em que permanentemente você tem que ser flexível, você tem que começar uma coisa, parar, se dirigir para outra. Essa pessoa vai ser infeliz. Por quê? Porque ela não se conhece, ela acabou optando por um caminho na sua carreira que não é compatível a quem efetivamente ela é. Ah, entendi. Então, assim, no caso, isso serve não só para gestores, empresários ali, para de repente colocar a pessoa no lugar certo, para a própria pessoa, né, poder verificar onde que ela tá, né? Porque às vezes não é que ela não tenha as qualidades, talvez ela tá no lugar errado, né? Exatamente. Até uma pergunta que as pessoas fazem assim, existe esse traço, em geral, quando as pessoas pegam o seu mapa e elas começam a olhar os seus traços de personalidade, elas costumam se voltar para nós e dizer assim, escuta, esse traço é bom ou ruim? Não tem traço bom ou ruim, ok? O que você pode ter é um traço fora de contexto. Então, vou te dar um exemplo. Pessoas altamente abertas, elas são muito criativas. Elas adoram mudanças. Elas detestam rotina. Isso é qualidade ou é defeito? Não é nem qualidade nem defeito. E pode ser qualidade, pode ser uma força estratégica se essa pessoa estiver num lugar em que, ou numa atividade que demanda criatividade, que demanda orientação para mudanças, que envolve quebrar a rotina, trabalhando, por exemplo, na área de marketing, trabalhando, por exemplo, na área de criação de inovações. Você tem que ter pessoas que estão permanentemente abertas a mudanças, ok? Imagina essa pessoa colocada num trabalho mecânico e rotineiro, onde ela faz todo dia a mesma coisa, ela não pode mudar, ela não é chamada a ter ideias. Ok. Por outro lado, há determinados trabalhos em que a última coisa que você quer é que as pessoas mudem a forma como ela é feita, porque envolve segurança, protocolos, seguir um caminho crítico, fazer todo dia a mesma sequência e tal, processos produtivos em que você tem que ter um padrão. Nesse caso, não cabe aqui uma pessoa altamente aberta. Aqui você precisa ter uma pessoa fechada, né? Que é um dos fatores. Então, na verdade, o que existe é uma
busca de procurar entendimento qual é o meu perfil e aonde esse perfil performa melhor, aonde ele se encaixa melhor, aonde ele é fit. Sabe a mão na luva? Então, aonde quais as atividades onde os meus traços de personalidade se encaixam melhor, aonde eu posso revelar o meu melhor, aonde eu posso criar mais valor, aonde eu posso dar mais contribuição e, ao mesmo tempo, me sentir bem comigo mesmo, sendo quem eu sou. Acho que a gente já falou aqui em encontros anteriores, é que assim, não há a menor chance de alguém ter sucesso tentando usar recursos que ela não tem e tentando ser uma pessoa que ela não é. A única forma de você ter sucesso é você sendo você mesmo e usando o melhor que você tem, principalmente dos traços da sua personalidade. Interessante. Eu jogava muito FIFA, sabe? E às vezes, vamos supor, você pegava um jogador que ele era atacante, né? Se você colocasse na zaga, por mais que ele era excelente, né? Atacante, não performava nada, né? Uhum. É mais ou menos, né, nesse sentido, assim, né? Tem que estar no lugar certo, né? Eu não sou um grande entendido de futebol, mas eu me lembro que teve uma Copa em que tinha um jogador que ele era canhoto e foi colocado para jogar na direita. É óbvio que a gente não ganhou aquela Copa, né? Era um dos jogadores que mais se esperava dele ali e ele estava na posição errada. Sim. Então, qual é o objetivo, por exemplo, de fazer um mapa Big Five? É eu me conhecer, entender quais são os meus pontos fortes e orientar as minhas decisões de carreira, trabalho, negócios e relacionamentos em torno dos meus pontos fortes. Esse é o Sim. objetivo. E a ferramenta, ela pega, ela mapeia esses pontos aí, né? Que nem você está colocando. Então a pessoa, ela sai com um relatório, seria isso? Sai Com com um mapa. mapa detalhado, é um mapa que tem 39 páginas, é um relatório robusto, provavelmente é o maior documento que você tem sobre uma pessoa, e ele vai trazer dois grandes blocos. Ele vai trazer primeiro um mapa com os 5 traços de personalidade e os 30 subtraços de personalidade, com score em cada um desses traços, aplicando então o conhecimento da personalidade especificamente. E depois, numa segunda parte do relatório, você tem a tradução de todos esses traços de personalidade naquilo que a gente chama de work profile, no perfil profissional. Como aqueles traços de personalidade se traduzem ou se traduzem como competências aplicáveis dentro do ambiente de trabalho. Então, você tem 35 fatores gerais da personalidade na primeira parte do mapa, e depois você tem 24 traços de personalidade específicos aplicáveis ao ambiente de trabalho. Assim, durante esses anos, né, aplicando essa ferramenta ali, entendendo e vendo ali a reação, qual que você acredita assim, que foi o maior choque de realidade da pessoa ver o relatório ali? Qual que foi o maior choque de realidade nesse sentido? Veja, é assim, o Cristo um dia disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que nos liberta é quando a gente conhece a verdade sobre nós mesmos. Quando eu entendo porque eu penso como penso, porque eu sinto como eu sinto, porque eu acho como eu acho. Então, via de regra, quando as pessoas se deparam com o mapa Big Five, elas têm surpresas. Quais são essas surpresas? Primeiro, características que elas nem sabiam que existiam. Características que elas achavam que eram defeitos e, na verdade, são traços de personalidade. E elas começam a ter um entendimento melhor de si mesmas, uma visão mais realista de si mesmas, e começam a se reposicionar. Vou dar um exemplo. Pessoas altamente agradáveis, que é um dos fatores, né, que é a agradabilidade ou amabilidade. Elas são pessoas que, em geral, quando elas se deparam com o seu relatório, elas têm um choque. Porque quem são as pessoas altas em amabilidade? São pessoas altamente amigáveis,
elas detestam conflitos, elas são altamente concordantes, são pessoas que não gostam de dizer não. Então, elas dizem sim para tudo e para todo mundo. Então, são pessoas assim muito populares, são pessoas muito queridas, mas ao mesmo tempo são pessoas que são muito frustradas e decepcionadas. E por que isso? Porque elas acabam colocando as necessidades, os interesses, os desejos das outras pessoas na frente até mesmo dos seus. E elas nunca encontram essa reciprocidade, ok? Então, elas são queridas, são populares, mas elas são infelizes, elas são frustradas, porque elas dão muito e recebem pouco. Elas são altamente empáticas. Muito bem, quando essas pessoas descobrem isso, elas têm um choque. Tipo assim, sou bonzinho demais. E eu vou deixar de ser empático? Não, mas eu tenho que começar a aprender a colocar limites. Nem sempre eu posso dizer tudo, porque essas pessoas acabam ficando viciadas em agradar as outras pessoas. Elas só ficam bem se todo mundo estiver elogiando, reconhecendo, e nem sempre isso pode ser assim. Em muitos momentos, você tem que dizer não para as outras pessoas, porque quando você diz sim para tudo para as outras pessoas, com certeza você está dizendo muitos nãos para você, para coisas que são importantes para você. Então você tem que aprender a ter o equilíbrio, ok? Por outro lado, às vezes você pensa assim, algumas pessoas pensam assim, mas não ser agradável, que aí é o comportamento, o oposto da alta agradabilidade, é um comportamento desafiador. Aparentemente, um comportamento mais duro, um comportamento mais egoísta. As pessoas são vistas assim como mais exigentes, mais egoístas, mais confrontadoras, mais competitivas. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Para um negociador é fantástico. Um negociador que é bonzinho demais, que ele cede em tudo, ele não consegue defender o seu lado. Então, o importante é que, e aí o choque é o entendimento de olhar e entender o que o meu traço de personalidade me dá de ponto forte e quais são as vulnerabilidades, ok? E como eu posso ter comportamentos de tirar o melhor dos meus pontos fortes e, ao mesmo tempo, ter mecanismos de prevenção de danos para lidar com as vulnerabilidades. Vou colocar um cenário aqui, viu? Se acaso for complicado para estar fazendo essa nomenclatura, você dá um toque. Mas vamos supor, nesses 5 fatores, então, cada pessoa tem um fator que predomina nela. Seria isso? Não, não. É assim, em cada fator você tem uma graduação, ok? Uma graduação. Que você pode ter alto ou baixo. Baixo não quer dizer ruim, quer dizer apenas que você tem uma pontuação baixa naquele fator. Então, eu posso ser uma pessoa altamente aberta. Esse fator abertura, a gente chama de abertura intelecto, mudanças. Então, eu posso ser uma pessoa altamente aberta ou eu posso ser uma pessoa fechada. Então, alto em abertura ou baixo em abertura. Eu posso ter alta consciência ou baixa consciência. Eu posso ter alta extroversão ou baixa extroversão. Eu posso ter alta sensibilidade, alta amabilidade ou baixa amabilidade. Eu posso ter alta sensibilidade de emoções negativas ou baixa sensibilidade de emoções negativas. E as pessoas variam, alta num, baixa no outro, médio na outra, é uma combinação. Por isso que o Big Five ele é superior aos outros. Por quê? Porque ele não te rotula, não vai te colocar dentro de um rótulo estereotipado. Não, ele vai te dar um gradiente e vai pegar fator por fator, vai medir cada um desses fatores, os 5 grandes e mais 30 abaixo, e vai te dizer, olha, o quadro da sua personalidade é essa combinação. Para você ter uma ideia, para que haja 2 mapas iguais, exatamente iguais, em média, você teria que ter a proporção é de 1 para 67 milhões de mapas, ou seja, em 67 milhões, você teria no máximo 2 mapas exatamente iguais.
Ah, então isso vai naquele encontro assim, ninguém é igual. É 100% personalizado. Aliás, os mapas Big Five da Life Academy, eles são feitos inclusive com inteligência artificial. E ele pondera os fatores, assim, tem todo um conjunto de estatístico, um modelo estatístico muito preciso para te trazer essa precisão. E aí você é uma combinação, ok? E aí agora veja, olha que coisa interessante. Como você aplica isso? Vamos imaginar um casal, ok? O casal, você tem um dos pares ali no casal é altamente aberto, criativo, gosta de mudança, aventureiro, inovador e tal. O outro é fechado, não gosta de mudanças, foco na rotina, não curte aventuras e tal. Imagina esses dois convivendo juntos. Fala assim, isso não vai dar certo, né? Sim. Pode não dar, porque um pode começar a ver o que o outro não tem, é defeito. Ah, esse gosta, ele muda o tempo todo. Sim. Isso não muda nunca, entende? Então, Sim. agora, quando você aprende que essas diferenças, elas podem ser complementares e você pode vir ao centro e nem mudar o tempo todo, mas também deixar de nunca mudar, você começa a ajustar os seus relacionamentos e você começa a ajustar o nível de expectativas. Eu começo a olhar para aquele indivíduo assim, não adianta eu querer criatividade. Porque esse daí não é o forte dela, criatividade é o meu forte. Mas pessoas altamente criativas, especialmente se elas forem baixas em consciência, elas têm muitas ideias, mas elas executam pouca. E pessoas baixas em abertura, elas têm poucas ideias, e principalmente se elas forem altas em consciência, elas têm poucas ideias, mas executam muito. É uma combinação ótima. Eu crio, eu invento, você faz acontecer. Percebe? Que A legal. combinação dos traços de personalidade. Ok? Você poderia pegar, por exemplo, um outro caso de uma pessoa que é altamente, um casal onde um é altamente extrovertido e o outro é altamente introvertido. Como o extrovertido descansa? Ele descansa em festas, ele descansa em lugares que têm alta estimulação sensorial, músicas, ruídos, conversas e tal. Como o introvertido descansa? No silêncio, no isolamento. E agora? Como você faz isso? Não é? O relógio, a bateria social do extrovertido é alta. Ele sai de uma festa, vai para outra, faz uma atividade, vai para outra, tá lindo. A bateria social do introvertido é curtinha. Quando você aprende isso, você não vai cobrar no relacionamento, você não vai cobrar do extrovertido que ele vá ter a mesma disposição para se engajar em atividades que vão exaurir a sua bateria social, ok? Mas esse introvertido também vai entender que esse extrovertido precisa disso. Ele não consegue descansar no silêncio. Pelo contrário, ele se fatiga no silêncio. Então você começa a ajustar os relacionamentos a partir de um entendimento do outro, olhando que aquilo que eu não tenho pode ser um pouco daquilo que me falta. Interessante, interessantíssimo. Inclusive, uma coisa assim que é interessante destacar é essa singularidade de cada pessoa, né? Da personalidade ali sai uma clareza. Assim, eu já entrei em Uhum, contato com outros testes, né? Tem alguns ali, né? Que é o DISC, Enneagrama, etc. uhum. E eles saem mais um rótulo ali, né? Etc. Aqui já sai algo um pouco mais, um pouco ou muito, né? Bem personalizado àquela pessoa, né? Olha, isso aqui é tudo você, singular, algo bem singular. Você, bem interessante isso. Exato, exatamente. Porque, na verdade, sem desmerecer a cada um dessas outras ferramentas, apenas estabelecendo uma hierarquia de valores, é que todas essas outras ferramentas elas tiveram um inventor. Alguém teve uma visão, propôs uma teoria e fundamentou a sua teoria e desenvolveu uma ferramenta, ok? E elas têm uma certa limitação.
O Big Five não tem essa característica, ele não foi feito assim. Ele surgiu a partir de um desejo da comunidade científica de ter uma régua mais precisa para medir diferenças individuais. Isso foi lançado no final dos anos 30 por um indivíduo chamado Gordon Allport em Harvard, que desafiou a comunidade científica a definir ali um conjunto de palavras para descrever diferenças individuais. Esse processo foi sendo refinado por centenas de estudiosos trabalhando independentemente ao longo de mais de 80 anos, e isso foi e esses 5 grandes fatores, eles foram emergindo, eles foram surgindo como uma espécie de coincidência científica em vários pontos, até que isso virou um modelo estatístico que foi consolidado por Harvard e pela Johns Hopkins e depois testado exaustivamente e validado cientificamente pela Oxford. Então, isso acabou surgindo o Big Five como um grande consenso, a ponto de estudiosos dizerem que, assim, olha, que o Big Five ele é tão preciso a ponto de ser quase possível chamá-lo de lei. Então, é diferente de uma ferramenta em que alguém criou e justificou, de alguma que resultou de um processo de pesquisa, uma descoberta do que efetivamente é a personalidade humana. Nossa, interessantíssimo, assim, inclusive fica aí o convite, né? Daqui a pouco o pessoal quiser continuar esse assunto, né? A gente está indo para a parte final aqui, viu, Gerson? Eu queria saber, depois que a pessoa fez o teste, o que ela precisa fazer para ela mudar de verdade? Então, esse é um ponto. O primeiro ponto é a gente enfatizar que a prioridade não é mudar. A prioridade é você reconhecer a sua estrutura de personalidade, valorizar a sua estrutura de personalidade, identificar os pontos fortes da sua estrutura de personalidade e aprender a direcionar as suas escolhas de carreiras, as suas escolhas de trabalho, negócios e de relacionamentos a organizar em torno dos seus pontos fortes. E, ao mesmo tempo, reconhecer as suas vulnerabilidades e, a partir daí, você, primeiro, ter planos de contingência para essas e prevenção de danos para essas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, desenvolver condutas evolutivas. Eu sou muito aberto, tenho baixa consciência. Eu queria melhorar a minha consciência. Porque uma pessoa aberta com mais consciência, ela consegue entregar mais, ela consegue produzir mais. Como eu posso fazer? É aí buscar um plano de crescimento. Mas o objetivo central é ser capaz de dizer o seguinte, a partir do mapa, ser capaz de dizer, eu sou o Gerson, os meus principais traços de personalidade são esses. A partir deles, a contribuição que eu trago é essa. O valor que eu posso criar é esse. Para eu trazer essa contribuição, para eu criar esse valor, eu performo melhor assim. Os meus traços de vulnerabilidade são esses. Eu revelo o meu pior quando. E o que eu preciso para não revelar o meu pior? Ter esse entendimento e, a partir daí, desenvolver um projeto de vida, um projeto de crescimento pessoal com sentido, foco e propósito. Muito bom mesmo. Inclusive, eu falo para você, a gente precisa fazer uma parte 2. Uma parte 2 entrando dentro desses fatores ali um pouco mais específico, né? Interessante demais, não é? Entender isso. Eu acredito que um dos bens mais importantes que tem é a clareza, né? Eu estava vendo uma explicação uma pessoa falando como que ganha uma guerra, né? Eles falam que ganha uma guerra primeiro você dominando o espaço aéreo, ou seja, você tendo clareza, depois vem a infantaria e marítimo, enfim, não nessa sequência, mas primeiro é o aéreo, ou seja, primeiro tem que ter clareza, né? Visão. E eu acredito que isso dá uma visão extraordinária, assim, né? Da personalidade para a pessoa tomar decisões. E eu queria para a gente finalizar, como o pessoal pode continuar
né, esse assunto e as suas considerações finais. Eu queria pegar esse tema da guerra, me lembrando da arte da guerra do Sun Tzu, quando ele diz que se você conhece você, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória que você tiver, você vai ter uma derrota. Se você conhece a você e é o seu inimigo, você vai ganhar todas as vitórias. Agora, todas as guerras. Agora, se você não conhece nem você nem seu inimigo, você vai perder todas as vitórias. Então, as guerras. Então, o primeiro ponto é você se autoconhecer. O autoconhecimento nos eleva a um nível de revelarmos ao mundo a nossa melhor versão. Estarmos bem conosco mesmo e nos desenvolvermos plenamente. Passa pelo autoconhecimento. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, vai lá no lifeacademy.pro, lifeacademy.pro, vai conhecer lá o Big Five, tem lá toda uma explicação detalhada dessa ferramenta, é uma ferramenta poderosíssima. Eu hoje não lidero, não trabalho com absolutamente ninguém que eu não conheça o Big Five dela, ela não conheça o meu Big Five para a gente se entender melhor. E qual que é? Você falou lifeacademy.pro? Lifeacademy.pro. A pessoa digitou isso daí já vai entrar lá no ambiente do site da Life Academy e vai conhecer o mapa Big Five. Entendi. Perfeito, maravilha. Posso te oferecer aqui um presente? Opa, com certeza, com certeza. Essa é a caneca da Life Academy. Aqui está dito assim: você brilhou e fez a Life Academy brilhar. Não, sensacional. Inclusive eu até agradeço. A gente fez um episódio sobre sucesso, né? Falando sobre sucesso e também como brilhar. Inclusive, você veio aplicar esse treinamento em Maringá e me ajudou bastante. Eu pude entender, ter clareza e é muito bom mesmo. Eu agradeço. Eu vou te explicar. Essa condecoração é a condecoração mais elevada que alguém pode receber da Life Academy. Eu vou te explicar por quê. Porque é uma caneca. Porque uma caneca, ela é um recipiente onde você coloca algo não para armazenar, para ser saboreado, para nutrir, para compartilhar. Então, essa condecoração só é dada para pessoas que, de alguma maneira, compartilham algo que gera sabor na vida das pessoas, que gera valor, que nutre e desenvolve as outras pessoas. Então, você faz jus a merecer essa condecoração da Life Academy. Honrado, viu, Gerson? Muito obrigado aí. Eu agradeço de verdade. Muito obrigado. Vou colocar ali, vou deixar num lugar bem especial lá em casa. E, poxa, gostaria de agradecer. Eu que agradeço. Tua agenda aí, lotadíssima, reservou um tempo pra gente aí, muito obrigado. E eu agradeço também todas as pessoas que participaram, estiveram acompanhando até aqui, né? Você pode estar continuando esse assunto lá com o Gerson, né? Ele colocou lá Life Academy Pro, tá certo? Bom, se você tiver sugestão de pauta, sugestão de convidados, sugestão para você realmente sugerir aqui assuntos inspiracionais, entre em contato com a gente lá no nosso Instagram. Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um podcast CBN Inspire-se.